Olá, nossa conversa de agora é sobre espelhos planos. E para a gente abrir essa conversa, eu quero que você venha comigo aqui olhar para essa bela fotografia que eu apresento aqui para você. Então venha. Você tem aqui uma construção, aqui uma espécie de lago com água, formando o que a gente chama de espelho d'água. A luz do sol causa a formação desse reflexo da construção aqui. E observe detalhes importantes nesse reflexo. Embora a gente saiba que essa parte de baixo da imagem é apenas um reflexo, não existe de fato, a construção verdadeira está aqui em cima, que é o mundo real, o que a gente tem aqui é o chamado mundo virtual. E esse reflexo aqui, ele tem algumas características muito interessantes que devem ser observadas agora. Por exemplo, dá para perceber que, aparentemente, se a gente considerar a superfície da água como referência, as medidas que você tem da construção do lado de cima se parecem muito com as medidas que a gente tem aqui embaixo, ou que aparentemente a gente tem aqui embaixo. Observe também a disposição dos objetos e das pessoas, né? Pessoas desse lado esquerdo da fotografia, aqui você tem as imagens, pessoas do lado direito, aqui você tem as imagens. E tudo isso é causado pela reflexão da luz na superfície da água, que é o que a gente vai falar agora, de como a reflexão da luz na superfície, no caso dos espelhos, causa a formação das imagens, e vamos falar também dessas características das imagens, tá bom? Então vem comigo. Vamos lá. Primeiramente a gente vai representar, deixa eu pegar minha canetinha aqui, a superfície espelhada dessa maneira. Pode ser a superfície da água, pode ser um espelho plano desse que você tem na sua casa, pode ser a superfície de uma vitrine de uma loja e assim por diante. O tampo de vidro de uma mesa. Primeiramente a gente vai riscar a parte de trás aqui para destacar que a parte de cima é a parte refletora, a parte de baixo não é. E aí a gente vai colocar aqui um objeto na frente dessa superfície espelhada, desse nosso espelho plano, né? Vamos definir que é o nosso espelho plano. Esse objeto vai emitir raios de luz em todas as direções, vamos acompanhar a trajetória de um deles. Esse raio vem, incide na superfície e o processo de reflexão causa essa alteração de trajetória aqui, que a gente já conhece. Se a gente inclusive passar aqui uma reta normal, né, ou seja, perpendicular a essa superfície, nós podemos inclusive acompanhar essas duas direções pela incidência e pela reflexão definida por esses ângulos de incidência e reflexão em relação ao normal. E você está onde? Você está aqui. Aqui está o seu olho recebendo esse raio de luz e dando início aí ao processo da visão. Acontece que quando a gente recebe essa informação luminosa e o processo da visão se inicia, a gente não percebe esse raio de luz vindo exatamente desse objeto aqui, né, que eu vou chamar de O. A sensação que nós temos é que esse raio de luz ele veio em linha reta de um ponto aqui atrás do espelho, que a gente vai chamar de imagem, dando a sensação que existe algo dentro do espelho ou atrás do espelho emitindo essa luz. Isso é o que a gente chama de imagem. Essa imagem ela tem existência de fato, ela é verdadeira? Não, não existe nada dentro do espelho ou atrás do espelho emitindo luz para o nosso olho. O que existe é o objeto na frente do espelho. Então, usando aí a linguagem da ótica, a gente vai dizer que essa imagem é virtual. Tá? Porque é virtual, eu vejo essa luz como se ela tivesse saído daqui, mas esse ponto de fato não existe. Esse objeto, por sua vez, é chamado de real. Ele tem existência verdadeira, é daqui que saiu realmente a luz. Tá? Observe algo bem interessante, deixa eu pegar minha canetinha de volta, que a sensação de enxergar essa imagem aqui atrás do espelho, dentro do espelho, também nos dá a sensação de que essa distância e essa distância aqui, ó, elas são exatamente de mesmo valor, né? D e D'. Né? D e D' são medidas iguais. Tá? Claro que isso é só uma consideração da nossa parte, porque essa distância D de fato existe. Esse objeto realmente está a essa distância D da superfície do espelho. Essa distância D' não, essa imagem é virtual, lembre-se disso. Mas é uma propriedade interessante que faz a gente entender o que a gente está enxergando na frente do espelho. Essa característica de distâncias iguais, tamanhos iguais, medidas iguais, é o que a gente chama de simetria. Mas é uma característica importante dos espelhos planos, ok? Você já deve ter reparado, principalmente em veículos como esse, por exemplo, né, uma ambulância, que essa inscrição aqui no capô, seja aqui embaixo, seja aqui em cima, ela vinha ao contrário. Você já deve ter observado isso. Por que isso, hein? A razão é muito simples. Quando você tem um objeto colocado na frente de um espelho, então vamos desenhar a nossa superfície espelhada assim, está aqui. Esse objeto forma uma imagem que a gente sabe que é virtual e simétrica. Mas acontece uma outra coisa importante. A imagem formada aqui, ela fica ao contrário, né? Se aqui eu tenho o objeto, aqui eu tenho a imagem,
a imagem fica ao contrário. Você já deve ter percebido isso quando você para na frente do espelho com uma camiseta, com alguma inscrição, e você percebe que a inscrição fica toda ao contrário. Isso aqui a gente chama de reversão. Né? Reversão. Nossa, deixa eu apagar que não ficou nada bom isso aqui. Vamos escrever direito, né? Ou seja, a imagem formada por um espelho plano é uma imagem revertida ou reversa. Esse processo aqui chama-se reversão. Mas o que isso tem a ver com a ambulância, ou com a inscrição ambulância ao contrário? Pois então, se você está dirigindo um carro, você está dentro de um carro, e você ouve uma sirene de ambulância atrás de você, você não vai olhar para trás, você vai olhar para o retrovisor, que é um espelho que normalmente é plano. E aí o que acontece é que você vai ver essa inscrição olhando pelo espelho revertida, ou seja, ao contrário do que está aqui. Conclusão, você vai conseguir ler no espelho a palavra ambulância corretamente e você rapidamente vai sacar que se trata de uma ambulância. E aí você vai tomar providência, como por exemplo abrir passagem para que ela possa prosseguir a sua viagem, o seu resgate. Né? É como se a gente tivesse alguma coisa assim. Então deixa eu escrever aqui só as 3 primeiras letras, né? A, M, B, só para facilitar. É isso que está escrito na ambulância. Só que você está olhando isso no espelho plano. Você está olhando para o espelho. Então você vai ver como A, M, B. Percebeu que aí você vai conseguir ler corretamente a palavra ambulância quando você olha para o espelho retrovisor do que ao olhar para a ambulância de fato? Né? Então, na verdade, isso aqui é uma aplicação. Uma aplicação do quê? Uma aplicação de um espelho plano para você ver uma imagem reversa e facilitar a leitura no caso. Ok? Outra questão associada ao espelho plano, que é importante, também é chamado campo visual. Para você entender o conceito de campo visual, vamos usar esse esquema aqui. Aqui a gente tem o seguinte: S é uma fonte luminosa, que vai emitir raios de luz na direção do espelho. O1, O2 e O3 são 3 observadores. E a pergunta é, qual desses observadores, ou quais deles, ao olhar para o espelho, conseguem ver a imagem dessa fonte S? Pois bem, em princípio a gente tem a tendência a dizer que O3 não enxerga nada, O1 e O2, O1 com certeza, O2 provavelmente. Né? Agora, para a gente determinar claramente isso, a gente precisa achar primeiro o campo visual proporcionado por esse espelho plano para essa situação em particular. Como é que a gente faz isso? Uma das maneiras é a gente usar a propriedade da simetria e proceder da seguinte forma. Primeiro, eu vou colocar a fonte S aqui, eu vou construir a imagem da fonte S aqui embaixo. Tá? Essa aqui é a imagem da fonte S, simetricamente em relação ao espelho. Tá? Saiu aqui. Simetricamente em relação ao espelho. 2 quadradinhos para cima, 2 quadradinhos para baixo, propriedade da simetria na mesma linha. A partir dessa imagem, nós vamos traçar, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, 2 linhas passando pelas bordas do espelho. Então a gente tem aqui uma linha passando por essa borda do espelho, né, uma linha reta, e uma linha passando por essa borda do espelho, uma linha reta. Quando a gente faz isso, a gente vai delimitar na frente do espelho uma região, e essa região aqui vai ser a chamada, ou chamado campo visual do espelho para esse contexto em particular. A partir de agora a gente pode dizer o seguinte: qualquer observador colocado dentro dessa região vai conseguir ver a imagem da fonte S por reflexão no espelho, né? Que assim a gente tem a imagem da fonte S. Eu chamei de I, mas na verdade é S', né? Vamos só apagar esse I aqui, tá? A imagem da fonte S, ok? Continua sendo a imagem. Ou seja, quando a gente acaba de traçar esse campo visual, a gente percebe que o observador O3 está fora do campo visual nesse contexto, então ele não enxerga a imagem da fonte S por reflexão. O O1 e o O2 sim. É muito mais seguro a gente traçar o campo visual e definir quem está enxergando do que não, do que simplesmente olhar as posições. Nesse caso aqui o O3 realmente está muito distante, mas numa situação como essa a gente tem que proceder dessa maneira, ok?